Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Machado. Eu estou retomando, né, a gravação de análise de legislação, análise de jurisprudência, análise de julgado. Fiquei um tempo sem postar vídeo, agora eu estou voltando a postar vídeos. O meu canal, atualmente eu direcionei o meu canal para três vertentes de análise, que é a letra da lei. Eu estou colocando vídeo áudios de lei, porque para mim para muitas pessoas é interessante ouvir a lei e ler a lei ao mesmo tempo, que eu sou bem mais auditivo do que visual. Também está no meu canal jurisprudência TCU, aquela jurisprudência que é mais cobrada em concurso de procuradoria, mas é cobrada. Essa jurisprudência do TCU, que é uma jurisprudência administrativa. Hoje eu estou aqui com uma notícia de um julgado do STJ. E o interessante, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, eu vou parar aqui de apoiar aqui no balcão que está balançando a câmera. Então, a primeira coisa que a gente deve observar aqui é o seguinte, que eu achei muito interessante, que trata-se de um HC. Mas é só isso que é interessante, que é o HC? Não, não é só isso não. Ela é um HC que está sendo julgado pela terceira turma do STJ. Aí você vai perguntar assim, então é terceira turma julgando HC? Terceira turma julgando HC. A gente acha que HC só cai lá na quinta e na sexta turmas, mas não. Tem HC aqui, ó, na terceira, ou seja, pode cair na terceira, nesse caso caiu na terceira, pode cair na terceira e quarta, que é de direito privado, né? Que é de direito privado. Mas aí o primeiro passo, eu vou fazer a leitura da notícia, vou fazer a leitura da notícia, depois vou fazer uma análise dessa situação e analisar até a própria legislação. Então vamos lá. Após frustração da execução, a STJ mantém restrição de saída do país contra devedores. Diante de efetividade nas medidas típicas adotadas na execução, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a restrição de saída do país imposta a dois devedores, pelo menos enquanto não apresentarem garantia da dívida. A restrição foi determinada nos autos da execução de sentença proferida em ação de cobrança contra a empresa do qual os dois são sócios. Ação de cobrança normal, né? Execução, né, em ação de cobrança. A ação foi ajuizada por outra empresa em 2010 para cobrança de pouco mais de R$ 6.000. Após muitas tentativas de satisfação do crédito, que incluiriam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido de adoção de medidas atípicas de execução, como a comunicação à Polícia Federal para a anotação da proibição de deixar o país e a suspensão das carteiras nacionais de habilitação, entre outras. Os sócios recorreram ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual apenas afastou a suspensão das CNHs, mantendo as demais medidas de execução indireta. O recurso ao STJ não foi conhecido. Em janeiro de 2020, eles ajuizaram habeas corpus, afirmando que estão sendo mantidos em prisão territorial e que o impedimento de sair do país, medida excessivamente desproporcional, deveria ser afastado até o trânsito de julgado da ação de cobrança. Técnicas indiretas. O relator do pedido no STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que a STJ tem reconhecido que a apreensão de passaporte limita a liberdade de locomoção do indivíduo, o que pode significar, dependendo do caso concreto, constrangimento ilegal e arbitrário
passível de ser analisada em habeas corpus. Entretanto, o ministro também lembrou que as turmas de direito privado do tribunal firmaram orientação no sentido de que o juiz pode se valer de técnicas executivas indiretas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Buscando garantir um processo eficiente, o legislador quis disponibilizar ao magistrado um poder geral de efetivação, autorizando o uso de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, para pressionar psicologicamente o executado a cumprir voluntariamente a obrigação. Disse: gastos incompatíveis. Por possuírem caráter subsidiário, ressaltou o relator, a adoção dessas providências atípicas deve observar os requisitos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Dessa forma, apenas estão autorizadas quando constatadas, no caso concreto, a falta da efetividade de medida típica e a presença de indícios de que o devedor vem ocultando seu patrimônio para frustrar a execução, destacou o ministro. O ministro verificou que a decisão que determinou a apreensão do passaporte dos sócios destacou a incompatibilidade da alegada falta de recursos com a realização de viagens para o exterior. Para o relator, os deslocamentos internacionais, seja negócio ou para visitar familiares, certamente acarretam dispêndios incompatíveis com a alegação da falta de recursos. Nesse contexto, não se constata a arbitrariedade na medida coercitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias, pois evidenciada a inefetividade das medidas típicas adotadas, concluiu o ministro ao não conhecer do pedido de HC. E aqui vem o link para o acórdão. E vamos analisar isso aqui. Isso aqui é o famoso caloteiro, né? O cara deu calote aqui. Só que com o código novo, Código de Processo Civil, né? Vamos lá no CPC, lá no 139, acho que é 139, vamos botar aqui. Então vamos lá analisar aqui, ó. Razoável do processo, então, inciso 4. Vamos lá. Determinar aqui, ó, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. 4. Determinar todas as medidas. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então a gente está numa ação, tem uma ação que está correndo desde 2010, né? Pela a empresa que está cobrando. E os sócios lá querem, provavelmente estão fazendo de tudo, ocultando patrimônio, porque, como o próprio ministro diz, é uma medida extremada fazer essa apreensão de passaporte, né? Observe que conforme eles estão impedidos, para mim fica claro a questão de ocultação de patrimônio. Não posso afirmar, mas fica claro pela própria decisão do ministro Sanseverino, que é uma ocultação de patrimônio, uma vez que quem está devendo 6 mil reais, amigo, às vezes 6 mil reais, muita gente sabe, não dá para ir e voltar em algumas situações do exterior. Não dá. 6 mil reais não dá para ir e voltar. Às vezes só dá para ir. Então, a gente está falando de 6 mil reais, é a dívida inicial, isso já deve estar bem maior desse valor, que a gente está falando de valor de 2010.
já deve estar bem mais alto esse valor, porém mesmo assim justifica as medidas de induzimento que hoje os juízes possuem para poder catucar o caboquinho lá a pagar, né? Inicialmente, até foi questionada a questão da constitucionalidade disso, essas medidas indutivas, mas eu também não sei, depois eu vou verificar se teve ADI em relação a isso, mas em princípio elas estão valendo, né, essas medidas que podem ser adotadas para induzir o devedor a pagar, e para que senão fica aquela situação, a justiça fica lá servindo para nada, né? É o que o próprio ministro fala, né? Tem que dar o próprio processo hoje, o processo civil, o Código de Processo Civil, ele veio buscar entregar ao jurisdicionado um resultado, né? Ele veio buscar entregar um resultado ao jurisdicionado. E essa ideia de efetividade do processo, como trazer esse resultado para o jurisdicionado, para aquele que procura justiça, também deu ferramentas para que o juiz possa chegar a essa efetividade. Então, nessa situação, o caso concreto que vai determinar, nessa situação, não foi conhecido o habeas corpus, que foi impetrado na turma de direito privado, que a gente está acostumado, que eu já falei no início do vídeo, a gente está acostumado a só trabalhar com analisar habeas corpus lá nas turmas de penal, né? Aí quando vem um habeas corpus aqui de privado aqui, né? Na segunda sessão. Então é isso, né? O cara não pagou, vamos fazer um resumo da ópera, né? A empresa não pagou, foi usado todas as medidas possíveis para a satisfação do crédito, desconsideração da personalidade jurídica, busca e apreensão, tal, não sei o que, e não foi localizado, foi frustrado. Então o juiz determinou medidas, claro que foi pedido, que ele não fez isso de ofício, medidas subsidiárias para poder, não chega a coagir, mas levar ao devedor ao pagamento dessa dívida. E uma dessas medidas foi a suspensão do passaporte desses sócios. Então eles entraram com mandado de segurança, com um HC, o habeas corpus, alegando que não poderiam transitar, que era uma medida desproporcional, e o ministro São Severino falou que não, que é uma medida proporcional, e que praticamente falou assim: é muito fácil, você paga, você tem dinheiro para viajar para o exterior, não tem? Então você deixa de viajar uma vez para o exterior, paga quem você está devendo, deixa de viajar uma ou duas vezes, paga quem você está devendo, e você volta a ter o seu passaporte. Praticamente foi isso que o ministro falou, entendeu? Essas medidas são muito salutares para a efetivação de pagamento de dívida, né? Pagamento de dívida. Elas vieram nesse contexto aí de um novo paradigma do processo civil, e elas ainda são implementadas, ainda tem juízes que não são meio relutantes, mas elas são efetivas para a solução do litígio. Então é isso, pessoal. O vídeo vai terminando por aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem um like. Se você gostou, deixa um like aí um joinha, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se tem alguma pergunta, manda uma pergunta, vamos debater, vamos conversar, vamos trocar ideia. Esse canal aqui é para a gente trocar ideia. Se você tem interesse na área jurídica, nem necessariamente precisa ser advogado, nem necessariamente precisa ser formado em direito. Se tem uma dúvida, também pode perguntar. Não é um canal de consultoria, mas uma dúvida fácil de responder, tranquilo, a gente responde, entendeu? Mas, pô, deixa o like aí,
se inscreva no canal, deixa seus comentários aí embaixo aí no vídeo, se gostou, se não gostou. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Valeu!